noite, todos muito bem-vindos à página do Facebook Aprendiz do Evangelho. Estamos estudando o livro Religião dos Espíritos, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E esse livro faz parte da coleção Estudando a Codificação, publicado pela FEB. O capítulo que iremos estudar hoje é o capítulo 5, intitulado Beneficência Esquecida. Mas o que é beneficência? Beneficência é caridade, filantropia, generosidade, humanitarismo, abnegação, desapego. Então, quando Emmanuel coloca como título Beneficência Esquecida, ele está nos convidando a refletir, sobre as nossas ações para com os nossos irmãos. No nosso dia a dia, estamos nós sendo caridosos? Estamos nós fazendo o bem sem esperar qualquer recompensa? Estamos nós sendo generosos em nossas ações? Estamos agindo com abnegação, com renúncia? Ou estamos ainda apegados às coisas, aos sentimentos doentios, aos sentimentos infantis? Refletamos. E a pergunta de O Livro dos Espíritos, que está neste capítulo, no capítulo 5, do livro Religião dos Espíritos, é a questão que faz parte do item 1, que está na 4ª parte das Esperanças e Consolações em O Livro dos Espíritos, que tem o título Felicidade e Infelicidades Relativas. E a pergunta é da questão 920. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Será que nós podemos gozar de completa felicidade na Terra? E os Espíritos respondem, não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, nós não podemos gozar de completa felicidade na Terra, né? Estamos no mundo de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos, ainda muito enfermos, né? E por isso precisamos das provas, dos testes, mas podemos viver sim de forma mais harmonizada com as leis divinas. Então, o Espiritismo nos ensina que a felicidade na Terra ainda não existe do modo que se pensa ser ela, a felicidade. Porque o planeta ainda é de expiação e provas. Isso nos revela o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se estamos no mundo de provas e expiações por necessidade de corrigenda, como é que queremos nós alcançar a felicidade, gozar a felicidade, se nós não nos esforçamos ainda para conquistá-la? Se ainda estamos na ilusão que a felicidade está nas coisas, que a felicidade está no outro, que a felicidade está fora de nós, né? Porém, vamos aprendendo com o Espiritismo que a felicidade ela é uma conquista do Espírito. E sendo uma conquista do Espírito, como é que faremos, como é que a gente faz para alcançar essa felicidade? Conquistando virtudes, nos colocar diariamente no exercício dessas conquistas, reformando, corrigindo, consertando aquilo que está dentro de nós.
E assim nós vamos nos sentindo mais harmonizados com as leis divinas e mais felizes. Então, Emmanuel, ele inicia os seus comentários a respeito dessa questão 920 de O Livro dos Espíritos, dizendo assim: na solução aos problemas da caridade, não ouvides, ou seja, não esqueças a beneficência do campo mais íntimo, que tanta vez relegamos, que tanta vez postergamos, né? Que tantas vezes transferimos a indiferença. Ou seja, ele nos chama a atenção para não nos esquecermos dessa beneficência no mais íntimo do nosso coração, que tantas vezes nós deixamos para depois, que tantas vezes transferimos a outros, né? Agimos muitas vezes com indiferença. E Emmanuel continua os seus comentários dizendo assim: prega a fraternidade, aproveitando a tribuna que te compunha os gestos e disciplina a voz. No entanto, recebe na propriedade ou no lar, por verdadeiros irmãos, os companheiros de luta, assalariados a teu serviço, nos lembrando que a nossa primeira escola é dentro do nosso lar. Cada encarnação trazemos aí uma proposta de sermos mais caridosos, de sermos amáveis, de sermos mais tolerantes, de sermos mais pacientes, de sermos bons com aqueles do nosso ciclo familiar. Mas será que essa paciência, esse projeto é só no ciclo familiar? Não. Essa proposta, ela deve se estender, ela deve se ampliar para todos os nossos irmãos de caminhada, que são também a nossa família. Inclusive, Jesus, na oração dominical, ele inicia a oração dizendo Pai Nosso, para que lembrássemos que todos nós, independente da cor, independente da condição social, independente do sexo, independente do partido político, independente da religião, não importa, todos nós somos irmãos, filhos de um só Pai que é Deus, ou seja, somos uma família. Então, no livro Justiça Divina, que também faz parte da coleção Estudando a Codificação e que iremos estudar mais adiante, ali no capítulo 3, no capítulo 23, aliás, na luz da reencarnação, Emmanuel nos lembra, ao dizer assim, trazes hoje na própria casa a presença de certos familiares que te acompanham a feição de verdugos. Entretanto, são eles credores de ontem que surgem no tempo, pedindo contas. E por que lembramos dessa passagem que está no livro Justiça Divina? Porque no terceiro parágrafo, Emmanuel diz assim: esclarece os espíritos conturbados e sofredores nos círculos consagrados, ao socorro daqueles que caíram em desajuste mental. Contudo, acolhe com redobrado carinho os parentes de desorientados que a provação desequilibra ou ensandece. Então, os espíritos nos lembram constantemente que nós nos reunimos com pessoas que nós prejudicamos e que fomos prejudicados. Que estamos reunidos com inimigos do ontem
no hoje e muitas vezes ali dentro do nosso lar. E para quê? Não é por quê, a pergunta é para quê? Para nos reconciliarmos através de novas atitudes no bem, para desenvolvermos em nós o perdão, para desenvolvermos em nós o amor, a caridade, acolhendo com carinho esses corações, fazendo a nossa parte o melhor que pudermos, contribuindo com o nosso equilíbrio, contribuindo para o equilíbrio do lar em que nos encontramos. E Emmanuel também nos lembra dizendo assim, toda falha na direção de obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. Então, estar ali num ciclo familiar, né, com parentes difíceis, com a família difícil, é uma oportunidade de recomeçar. É uma oportunidade que temos de poder nos aproximar, nos reconciliarmos. E no quarto parágrafo, Emmanuel diz assim, auxilia e ergue abrigos de ternura para as crianças abandonadas. Ou seja, se pudermos, contribuamos, né? Ajudemos, porque é o nosso dever. E ele continua, todavia, abraça em casa os filhinhos que Deus te deu, conduzindo-lhes a mente infantil por meio do próprio exemplo ao santuário do dever e do trabalho, do amor e da educação. Então, Emmanuel nos lembrando que tudo podemos fazer de melhor, iniciando dentro do nosso próprio lar, sendo o exemplo. E em um Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 8, item 4, temos a seguinte mensagem para refletirmos. Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. A ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Emmanuel também nos lembra sobre a importância do bom exemplo dentro de casa, através de atitudes, mostrando ali a importância do dever, a importância do trabalho, a importância de amar a todos, ensinando desde cedo a caridade em ação. E Emmanuel continua os seus esclarecimentos dizendo assim, espalha a doutrina da paz que te abençoa a senda, divulgando-a por intermédio do conceito brilhante que te reponta da pena. Mas não ouvides exercê-la de ti próprio, ainda mesmo à custa de aflição e de sacrifício, para que o teu passo entre as quatro paredes do Instituto Doméstico seja um marco de luz para os que te acompanham. E tem dois pontos aqui que nos chamam a atenção. O primeiro é quando Emmanuel diz assim, espalha a doutrina de paz que te abençoa a senda, divulgando-a. E por vezes ficamos pensando, o quanto nos falta colocar a divulgação da paz acima da divulgação da inveja, acima da divulgação da maledicência, acima da divulgação de tanto ódio. Nós vemos aí diariamente tantas notícias de tragédias, de incentivo à violência, ganhando aí milhões de seguidores. Ficamos pensando, será que essas ferramentas das redes sociais, por exemplo, que chegou até nós e que veio para ficar, que é de grande importância, será que ela chegou até nós para apenas ficarmos presos a essas ilusões,
a essas tragédias que o mundo apresenta. Não é ficar com o pensamento alienado, fazendo de conta que não existe. Não. Mas é não ficar preso, achando inclusive que a vida é o corpo, que é um meio para que eu espalhe a discórdia, a violência, o desequilíbrio do mundo. Refletamos. Por que não utilizarmos essa ferramenta tão importante para divulgarmos o bem, para divulgarmos o amor, para divulgarmos a caridade? E outro ponto que também nos chama a atenção é quando Emmanuel diz assim: mas não ouvides, né? Não esqueças de exercer a ti próprio, ainda mesmo à custa de aflição e de sacrifício. Então, ele nos aconselha para não nos descuidarmos e exercer a paz dentro de nós. Exercer ali no nosso dia a dia, fazendo a nossa parte, porque a maior divulgação que podemos fazer é através de nossas ações, de um novo comportamento, de perguntar com muita humildade, com muito carinho, muita atenção, perguntar a nossa consciência, perguntar ao nosso coração como agiria Jesus se estivesse no nosso lugar. Como ele gostaria que eu agisse diante de diversas situações que nos são apresentadas, diante de situações que ainda nos incomodam, né? Que ainda tenho dificuldade, percebem? A proposta é de colocar o coração em ação, pedindo orientação a Deus, a Jesus, através ali da oração, se despindo da capa da vaidade, do orgulho, e ir ao encontro da vontade do Mestre, se colocar ao serviço do Senhor, em qualquer lugar, em qualquer situação. Por mais que pareça difícil, por mais dificuldade a gente encontre, mais pedras a gente encontre no caminho, não nos esqueçamos. Ele sempre mostra, ele sempre nos oferece uma solução. A gente precisa estar mais atentos aos conselhos amigos que chegam falando aos nossos corações. Então, quando Emmanuel diz assim, espalha a doutrina da paz, divulga, mas não esquece de exercê-la em ti próprio. Emmanuel nos lembra que a palavra ela pode até convencer, mas o exemplo arrasta. E Emmanuel continua os seus esclarecimentos dizendo assim: sede aos necessitados daquilo que retens no curso das horas. Dá, porém, de ti mesmo aos semelhantes, em bondade e serviço, reconforto e perdão. Cada vez que alguém se revele faminto de proteção e desculpa, entendimento e carinho, beneficência, não lhes manche a taça com o veneno da exibição, nem lhes tines a fonte com o lodo da vaidade. Emmanuel nos convida a refletir sobre a importância de estarmos receptivos em todas as horas para doar o melhor de nós. Em tudo, agir com bondade, em tudo, trabalhar no bem, reconfortar outros corações necessitados, uma palavra de encorajamento, um alento, um acolhimento, estar ali receptivo para o perdão, compreendendo que cada um tem o seu tempo de despertar, que cada um tem o seu limite.
Então é estar receptivo para acolher, para dar atenção, para fazer a nossa parte, mas fazer com o coração e sem vaidade, sem esperar o menor reconhecimento. Aí eu fiz tanto por fulano, fulano nem me agradece. Não importa. O mais importante é nós fazermos a nossa parte e não ficarmos ali na expectativa do outro agradecer. E em o Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 13, nos chamou muita atenção uma mensagem que está no item 20, beneficência exclusiva. E começa com uma pergunta: é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? E o Espírito de São Luís responde: não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. Porque o verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença, qual a sua opinião, seja ela qual for. Jesus nos ensinou e continua nos ensinando através dos seus mensageiros falando aos nossos corações, para amar a todos os nossos irmãos, incluindo os nossos inimigos, incluindo aqueles que não nos querem bem, incluindo aqueles que nos fazem mal, não importando a sua crença, não importando a sua condição social, o seu partido político, não importando se pensa diferente de nós. Porque o verdadeiro cristão, ele respeita a opinião do outro. O verdadeiro cristão, ele se alegra com a alegria do outro, com as conquistas do outro. O verdadeiro cristão é aquele que faz o bem, que ajuda o outro e não fica questionando se fez certo. Ele não fica se preocupando com o que o outro vai fazer com a ajuda que recebeu. Porque ele tem a consciência tranquila e sabe que fazer o bem, ser caridoso em qualquer situação, estará sempre fazendo o que é certo. Não nos esqueçamos que o bom exemplo aproxima corações distantes. E Emmanuel ele vai concluir os seus esclarecimentos dizendo assim: recebe as sugestões de amor no imo do coração e buscando-a primeiramente nos escaninhos da própria alma, sentiremos nós todos a intraduzível felicidade que se derrama da felicidade que venhamos a proporcionar aos outros, conquistando por fim a alegria sublime que foge ao alarde, né, dos homens para dilatar-se no silêncio de Deus. Então recebe-lhes as sugestões do amor no imo do coração. E sejamos nós receptivos para ouvir as sugestões de amor, de caridade, que chega ali ó, devagarinho, falando aos nossos corações. Espalhemos nós em nosso caminhar as boas sementes, conquistando a alegria. Conquistando a alegria sublime que os holofotes das máquinas fotográficas, dos selfies, jamais alcançarão. Nos alegremos com as alegrias dos outros. Isso sim traz uma felicidade ao nosso coração, nos harmoniza. E passamos a viver nesse mundo de prova e expiações mais harmonizados com as leis divinas, ali se aproximando da conquista do Espírito.
Certa vez, um empresário muito rico se aproximou de Chico e ele estava ali pedindo socorro, porque ele não sabia mais o que fazer. Ele disse: Chico, eu tenho tudo, eu tenho muito dinheiro, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho filhos lindíssimos, eu tenho tudo. Mas, Chico, eu não consigo ser feliz de jeito nenhum. E aí, nesse momento, ele esperava uma solução mágica. Ele esperava um passe, ele esperava alguma outra coisa, alguma solução que lhe tirasse daquele sofrimento que ele estava sentindo, porque ele dizia não ser feliz de jeito nenhum, apesar de tudo que ele tinha, materialmente falando, claro. E aí Chico responde a ele: meu filho, o que falta a você é a alegria dos outros. O que falta a você é a alegria dos outros. Reflitamos. Quantas alegrias podemos proporcionar aos outros, aos nossos irmãos? Uma ajuda material, um bom dia, um sorriso, uma atenção, um momento de parar ali, alguns minutinhos para ouvir tantos irmãos necessitados de alguém que possa apenas ouvir. Porque neste mundo de provas, onde os valores estão voltados às questões materiais, as pessoas estão mais preocupadas com a correria do dia a dia, com o poder, com o ganhar, com os títulos. E quando se vê ali diante daquele irmão necessitado, não tem paciência de ouvir. Diz logo, julga logo, isso é coisa da tua cabeça, isso não existe, para com isso, é falta de Deus. Ah, isso vai passar. Não para um pouco para dar atenção, porque não percebe que justamente aquele outro precisa de alguém, de alguns minutos, de alguém que possa escutá-lo. E esse momento, que pode parecer nada, mas para muitos que estão nessa situação, lhe traz alegria em saber que alguém está ali à disposição para ouvir. Então, percebe? A gente pode ajudar ao outro. À medida, quando compreendemos que à medida que fazemos o bem ao outro, a nós fazemos. Quando compreendemos que à medida que levamos alegria aos outros, a nós também estamos trazendo alegria aos nossos corações, vamos nos harmonizando, vamos nos sentindo mais felizes em levar um sorriso para tantos, em dar bom dia, né, para tantos corações que ficam ali com a cara amarrada, cheios de problemas, necessitados de atenção. Então, que façamos nós a nossa parte. E assim, meus irmãos, concluímos nossos breves comentários desse capítulo, deixando como sugestão de leitura essa obra aqui maravilhosa, Religião dos Espíritos, que faz parte da coleção Estudando a Codificação, publicada pela FEB. Agradecemos aos que puderam nos acompanhar, agradecemos àqueles que irão nos acompanhar posteriormente. Que Deus e Jesus abençoe a todos. Voltamos na próxima terça, se Deus assim permitir. Muita paz.